Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. No Rei dos Coins você compra não só Tibia Coins, como uma infinidade de moedas e itens de outros jogos também, além de gift cards para você recarregar seu saldo na Steam e na Google Play Store. E acessando o Rei dos Coins pelo link aqui na descrição, vocês me ajudam demais. Compre seus Tibia Coins no Rei dos Coins, o maior e mais confiável site de coins do Brasil. Vou confessar para vocês que eu, como rocker, sempre tive um certo preconceito com a ilha de Downport. Lançada em 2014, Downport veio com uma nova ilha tutorial para substituir Rookguard, que sempre foi o meu lar no Tibia. Ver Downport se tornar o novo destino de todos os novatos do Tibia e ver Rookguard caindo cada vez mais no esquecimento eram coisas que me deixavam bem mal. Por conta desse ranço que eu criei pela nova ilha e pela pouca vontade que eu tinha de conhecê-la a fundo, acabei nunca explorando totalmente Downport. E o pouco que eu sabia dessa ilha é que ela era cheia dessas salamandras treinadas por trolls, que eu sempre achei bem bizarras e nada a ver com nada. Mas durante as gravações para o meu vídeo sobre os bugs de Downport em Antica, Aaron me levou pessoalmente para conhecer os lugares mais profundos das cavernas de Downport. Lugares que são desconhecidos para a grande maioria dos tibianos, que passam voando pela ilha tutorial. E visitando um desses lugares, eu me deparei com algo que me chamou muito a atenção. Vocês podem reparar que nesse trecho do vídeo aqui, eu inclusive paro de seguir o Aaron por alguns segundos e fico ali parado, embasbacado com um altar feito de cristais verdes, que se destacam do resto da caverna. O altar parecia um lugar de sacrifícios ou adoração a alguma entidade tibiana, mas logo deixei esse mistério de lado e continuei seguindo o Aaron pra gente gravar o resto da jogatina. Mas esse mistério acabou ficando na minha cabeça e alguns dias após eu publicar o vídeo aqui no YouTube, recebi um e-mail do Eduardo, um rocker que, assim como eu, participa do grupo de WhatsApp dos rockers brasileiros. Ele trouxe várias informações interessantes sobre os mistérios de Downport, e eu achei esses mistérios tão interessantes que eu decidi convocar um time de busca ali no WhatsApp dos rockers para a gente explorar mais a fundo os mistérios da ilha. Nos reunimos no servidor de Venebra para poder explorar mais a fundo a ilha e juntos tentar limpar as criaturas que habitam o interior das mais profundas caves da ilha. Eu só queria que a CIP desse um pouco de amor, não precisa nem ser pra Hulk, mas talvez pra dar um porte, coisa nova, porque assim, em Mainland você precisa upar muito pra, tipo, ir nos lugares legais, sabe? E, sei lá, aqui pelo menos você com um pouco de esforço, 2, 3 dias, você consegue já vasculhar a ilha inteira, então eu acho que é muito mais proveitoso. Ô, rapaziada, vocês estão me escutando? Opa, e aí? Agora sim. Deixa eu falar, alguém consegue ir na escada do Skinight pra eu dar um set pra vocês aí? Beleza, tô indo lá. Opa, beleza. Esse é o cara do contrabando, tá ligado? Caraca, mano. Já chegou de oferecendo bracete, né, velho? Os bracetes foram distribuídos entre os membros presentes, e depois da gente afiar as nossas Jagged Swords e as nossas Spears, a gente estava pronto para a nossa jornada, nas profundezas de Downport. Nosso grupo se reuniu e a gente começou a ir atrás dos altares. Existem 3 misteriosos altares de cristal verde no subsolo de Downport. Um deles, como a gente já viu no vídeo do Aaron, se encontra na Cave dos Orcs, o antigo local do respawn do Orc Berserker. O segundo altar se encontra na Caverna dos Minotauros, local do antigo respawn do Minotauro Guard. Esse altar já tem bem cara de um altar de sacrifícios, sendo que tem um corpinho de Minotauro morto ali e um vial de sangue lá no interior dele. E o terceiro altar, e provavelmente o mais misterioso de todos eles, é o altar dos Ciclopes Juvenis, local onde respawnava antigamente o Ciclope. Esse último altar, apesar de não ter nada de tão diferente dos outros dois, esconde um segredo oculto. Aí embaixo dela, se você for pro andar de baixo pelo mapinha, você vê que tem uma sala. Cara, o dia que a gente veio aqui, a gente bateu chave em tudo, bateu pá, pique em tudo, fez o escambau. E não conseguiu achar. Pedra de sacrifício aqui, né, cara? Tipo, o que será que então, a gente vai sacrificar aqui, né, velho? Até pensei de colocar. A gente tentou colocar Sikh morto, tentou colocar um monte de coisa em cima e não rolou por enquanto. Se você tem um mapa totalmente revelado no seu Tibia, e se você desce um andar no mapa, você vai ver que existe uma sala que ninguém sabe como acessar. A sala inacessível é um mistério, mas pelo fato de ela estar logo abaixo de um dos altares, isso reforça a teoria de que talvez exista uma quest para acessar a sala, e que essa quest envolva, de alguma forma, os altares. E eu não sei se vocês perceberam um detalhe em todas as construções de cristal. Todas elas estão em locais que têm a presença de um respawn raro. Todas as construções, exceto uma.
Cave dos Dwarfs, existe uma porta decorativa em uma das paredes da caverna. Essa porta é inacessível, mas tem exatamente o mesmo aspecto dos cristais verdes dos altares. Não lembro, tá? Ô, Rebel, o que eu conheço aqui de cripta que parece as outras é essa daqui. Mas, então, Inclusive, até... tem até uma porta, mas não dá pra Não dá pra entrar? Ah, velho, eu não acredito. Casordum, tá ligado? O cara já ficou Nossa, velho, o cara já fiquei... Caralho, tem uma escada. Nossa, tava me jogando lá embaixo, velho, na moral. O estranho é que, diferente de todos os outros lugares com esse tipo de construção, o andar dos Dwarfs não possuía nenhum boss. Poderia a Cipsoft ter removido o respawn desse boss junto com o respawn do Orc Berserker e do Ciclope antes que alguém sequer encontrasse o boss? Ou será que esse andar ainda possui um boss? Um boss ainda que ninguém conseguiu fazer respawnar? E se esse boss existia mesmo, ou ainda existe, qual seria o boss desse andar? Seria um Dwarf Guard? Ele teria vários itens raros para oferecer a Downport, como Scale Armor, Battle Shield, Battle Hammer e Steel Helmet. Ou poderia ser também um Dwarf Geomancer, que dropa uma Clerical Mace, com ataque 28, que seria oficialmente a melhor arma de uma mão que um Rocker poderia levar de Downport para Hook Guard na época. Bom, poderíamos ficar o dia todo aqui especulando, mas o fato é que, até hoje, os anões são um dos mistérios da ilha. Mas existem outros mistérios ainda, que poderiam estar ligados a uma possível quest que talvez englobe vários outros mistérios menores. No centro de Downport, logo descendo uma escada no lado oeste, existe uma máquina bem esquisita, feita de canos, partes elétricas, geradores de força e um painel de comando. Toda vez que você clica no painel de comando, surge um líquido aleatório na extremidade de um dos canos, que pode ser limonada, vinho, veneno, cerveja ou água. Os líquidos vêm de forma aleatória e jorram toda vez que você aperta o botão do painel. Na parede podemos ver uma placa com os dizeres gerador de líquido, mas até hoje não se sabe a real função da máquina na ilha. Quando você tenta pisar no SQM onde os líquidos aparecem, você é empurrado para fora, como se o seu char não devesse estar ali. O gerador de fluidos é um mistério que não faz parte de nenhuma quest em Downport. Existem outros mistérios que, apesar de fazer parte de alguma mini quest, talvez estejam relacionados com uma quest muito maior. Existe uma única chave possível de se obter na ilha de Downport. É a Silver Key número 10. Ela faz parte de uma quest dada pelo NPC Morris. Ele diz que perdeu a chave no dormitório da base de Downport e pede para que você procure a chave pela ilha e entregue a ele. Ele diz que em troca vai te recompensar com 50 GPs. Essa quest tem algumas referências curiosas. Explorando o lado oeste de Downport em busca da chave, você vai se deparar com uma cave isolada do resto do mundo. E no interior dessa caverna, na beira de um rio subterrâneo, uma criatura verde se esgueira nas sombras. Ela está na beira do lago e com uma chave prateada nas mãos, repetindo para si mesma: Woblin, o Goblin da caverna, é uma clara alusão ao Gollum, personagem do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Woblin diz que a chave é dele agora, e diz que só dará a você se você conseguir pescar um peixe-fujão que durante anos escapou das garras do Woblin, o Old Nasty. Uma vez que você tem a vara de pescar e consegue pescar o Old Nasty, o Woblin pula de alegria, após finalmente ter triunfado diante do seu arqui-inimigo. Ele te entrega a chave perdida, e agora você pode ir até Morris e devolvê-la para obter seus 50 GPs. Mas com a chave em mãos, provavelmente você vai ter uma ideia muito mais interessante. E se antes de entregar para o NPC, você der uma espiadinha no dormitório? O dormitório em si não tem muita coisa de especial. As Pirate Boots, itens que seriam incríveis por o padrão de itens de Downport, não podem ser pegos, pois, segundo a descrição, essa bota é fedida demais para ser pega. Existem alguns livros nas prateleiras, e em uma gaveta das cômodas do aposento você encontra a real recompensa do dormitório, uma chave reserva. Agora você pode pegar a chave original de Morris e manter a chave reserva para si mesmo. Mas qual seria a utilidade do jogo te dar uma chave reserva para um aposento que só serve para aquela própria quest? Não faz muito sentido. Talvez essa chave tenha mais alguma utilidade na ilha, que nunca foi descoberta. Outra das quests de Morris é a da busca pelo amuleto perdido. Morris diz que um de seus subordinados, Dorvomo, além de perder a vida em uma missão por Downport, perdeu também um amuleto ancestral, e pede para que você retorne o amuleto a Morris. Nos subsolos de Downport, você encontra um bilhete com uma nota. A nota foi escrita no sangue do próprio Dorvomo, minutos antes dele morrer. A nota revela que Dorvomo foi ferido letalmente em uma emboscada feita pelos Ciclopes da caverna. Ele conseguiu escapar e escondeu o amuleto, que está enterrado na praia.
Na nota, ele pede para que você, que encontrou os últimos registros dele, desenterre o estranho amuleto e leve para Morris, para que ele decifre as enigmáticas inscrições do item. Essa praia mencionada na nota fica na parte sul da ilha, e usando a pá algumas vezes na areia, você logo desenterra o amuleto. Entregando para Morris, ele te dá 50 GPs. Mas fica aqui outra dúvida. Não seria o amuleto parte de algo muito maior na ilha? O grupo de busca me disse que, antigamente, era possível usar um amuleto e colocá-lo no pescoço do seu personagem. Algo que hoje em dia já não é mais possível. Talvez fosse um bug na época, ou talvez parte de alguma quest que tenha sido retirada há algum tempo. Se lembram que eu falei que esse monte de salamandra treinada nunca fez muito sentido pra mim? Comentei sobre esse fato pro grupo de busca e eles me perguntaram se eu nunca tinha visto o troll que criou todas elas. Eles colocaram limitação de level, aí fudeu um pouco. É isso que foge, né? A primeira vez que eu vi esse troll, eu já fiquei com medo, velho. O bicho voa no C. Ele chega mais pra cá, Ian. Ou vai ter alguém treinando. Certeza que vai ter alguém treinando. Ah, aqui no segundo acho que não. Olha lá, olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Nossa, Eita, velho. porra. A correria que o bicho... Nossa, aí. Olha. Ele solta umas musiquinhas também. Caraca, mano. Dura salamandra. Ele sumona também umas salamanders. Olha ali. Olha lá. Cara, que viagem. Esse bicho é o mais lore que eu conheço. Nossa, tá realmente. E ele que treina salamandras, né, cara? Exato, cara. Tudo lá em cima veio dele. Nossa, que viagem, cara. Outro lugar interessantíssimo que eu não conhecia era o Templo da Serpente, um dos locais mais secretos de Downport. Seu acesso é escondido e você só entra no templo se usar uma pique nessa rachadura aqui. Uma vez dentro do templo, você precisa cortar os matinhos da entrada para poder combater as cobras sagradas da região. Essas são as únicas cobras do jogo que são luteáveis e dropam os ovos da serpente sagrada, que quando são usados no altar, mostram uma mensagem na tela dizendo que o deus dos lizards lhe permitiu para você adentrar o santuário. Seguindo o caminho, então, você passa por inúmeros Poison Fields, até alcançar o corpo de um aventureiro desafortunado, que tem, como recompensa, o Legion Helmet. O Legion Helmet é um item necessário para se obter o addon do Chapeuzinho do Citizen, e é um dos poucos itens que não pode ser pegos em Mainland, apenas em Rookguard. Como a Cipsoft tinha planos de aposentar Rookguard e deixar apenas Downport, fizeram essa quest em Downport para facilitar o acesso da população tibiana ao Legion Helmet. E eu vou falar para vocês, essa quest é muito maneira. Tanto na ambientação quanto nos pequenos detalhes, que replicam a quest original do Legion Helmet em Rookguard. Só que dessa vez, ao invés de usarem Fire Fields, usaram Poison Fields, tematizando o local inteiro. Talvez, no fim das contas, Downport não seja assim tão ruim. Após passar horas explorando Downport com um grupo de busca, acabei me afeiçoando à nova ilha tutorial. Downport ainda guarda um bocado de mistérios, e acredito que muita coisa ainda não foi descoberta nessa ilha. A questão dos altares de cristais parece, pelo menos do meu ponto de vista, uma quest que acabou ficando bugada por causa da retirada dos bosses antigos que a Cipsoft tirou. Eu acredito que foi uma quest que tiraram, tá ligado? Tem bem cara, né, velho? O amuleto me parece bem suspeito, e o fato dele ter sido pego por Dorvomo na Cave do Ciclopes talvez tenha algo a ver com a salinha oculta embaixo dela. Mas tudo isso são teorias na minha cabeça, que acabou juntando alguns pontos que talvez não tenham nada a ver uns com os outros. Agradeço imensamente a todo o pessoal do grupo do WhatsApp que esteve presente no dia, mesmo que de forma breve. Agradeço por terem passado seu tempo me mostrando a ilha, e por terem me mostrado o quanto Downport ainda está viva. Muito mais viva do que eu jamais imaginei que ela estivesse. Tem rolado, inclusive, alguns treinos de chares do pessoal do grupo do WhatsApp em chares de Downport de Antica. Eles pretendem montar um time PK e dominar a Downport de Antica, que atualmente tem dois grandes grupos em guerra, os mexicanos contra os poloneses. Logo logo nós brasileiros iremos entrar nessa disputa para ver quem sai vencedor. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Deixe seu like se curtiram, se inscreva no canal, e para quem ficou até aqui eu tenho uma dica para passar para vocês. Essa dica me foi passada pelo Miguel, que também faz parte no grupo do WhatsApp, que me mandou esse vídeo explicando um bug em Downport que ainda é possível de se fazer. Aí, rapaziada, primeira coisa vai fazer o seguinte, ó, colocar BP aqui, depois arrastar pra cá, certo? Depois tu vai para esse esquema aqui, ó, arrastar
Ah lá. Espero que vocês usem esse conhecimento com sabedoria. Um abraço e falou!